Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu mostrei para vocês aqui ontem que Eduardo Bolsonaro tinha divulgado apenas um trecho de um vídeo de Ciro Gomes e o Eduardo Bolsonaro, de forma muito esperta e malandra, omitiu o restante. Eu vim aqui, mostrei o trecho completo e desmascarei Eduardo Bolsonaro. Aí no dia seguinte, parece que ele gostou agora de divulgar Ciro Gomes, mas se da outra vez foi um corte editado até o ponto que interessava a ele, desta vez ele decidiu publicar uma fake news, uma manchete que é mentirosa, como se o Ciro tivesse dito algo que não disse sobre Lula. Então vou mostrar para vocês aqui o que ele divulgou e como de fato foi. E deputados bolsonaristas serão caçados no estado do Ceará, e tem um famosinho por lá. PRE do estado já formou maioria para caçar a chapa inteira do PL, partido de Bolsonaro. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, olhou e não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Manda o joinha para cima, o like, mas se não gostou, faz parte, manda o dislike, comenta o que você vai achar e, se puder, espalha, compartilha para que mais pessoas venham para cá, porque aqui nesse espaço nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, assim como muitos bolsonaristas ou não bolsonaristas, pessoas que têm divergências com o governo Lula, enfim, pegam trechos da fala do Ciro fazendo algumas críticas ao governo e compartilham. Até aí é do jogo. O governo Lula comete alguns erros e, como estamos numa democracia, não apenas é permitido compartilhar críticas, fazer críticas, como é importante que se faça aquelas que são construtivas, como o Ciro fez várias, como ele próprio disse na palestra, para que o governo acerte, porque quando o governo acerta, não importa qual que é o partido que esteja no poder, isso é bom para o povo, é bom para o nosso país. Então você, quando faz a crítica correta, você está de alguma forma ajudando quem está no poder, desde que quem está no poder também esteja aberto a críticas. O próprio Lula pediu para que se fizessem algumas críticas e não ficassem só bajulando. Pois bem, então, da mesma forma que alguns pegam vídeos do Ciro criticando o governo e divulgam, quem é lulista, por exemplo, poderia pegar trechos do Ciro criticando o Bolsonaro e compartilhar. Também é do jogo. Ou da mesma forma que ambos, todo mundo que quisesse um país melhor, poderia pegar trechos do Ciro falando de propostas, de projetos, de ideias que fariam bem para o Brasil se fossem colocadas em prática. Também não importa se seria por Bolsonaro ou por Lula. Proposta, inclusive, que Bolsonaro ignorou durante 4 anos. Quando começou a pandemia, o Ciro escreveu uma carta ali com o que ele faria se fosse ele o presidente. Se Bolsonaro tivesse seguido, eu arriscaria dizer que talvez milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros seriam salvos. Nós teríamos atravessado a situação econômica de uma forma mais tranquila, com menos impacto negativo na vida das pessoas. Mas não, Bolsonaro estava ao lado do negacionismo científico, parece que atuando ao lado do vírus, um negócio lamentável. E o Ciro também, quando faz as críticas, voltou a falar agora, deu tempo para o governo, falou mais de 100 dias, 120 dias, um pouco mais até para o governo, enfim, se ajustar, e agora a gente já tem coisas para criticar, e sim, o Ciro vai lá e faz algumas críticas. E isso o governo foi esperto, falou, opa, o que tá falando aqui que faz sentido? Vamos ficar atento ao que o Ciro fala. Inclusive, eu falei aqui nesse canal já, tem uma proposta que o Ciro apresentou no seu livro na campanha, que é investir no complexo industrial da saúde. Tem alguns sinais de que setores no governo vão investir, enfim, isso realmente é algo muito importante. Vamos ver se vai ficar apenas na boa intenção ou se vai de fato partir para a ação. Mas o que não é legal, se eu disse que é bacana você divulgar uma ideia, um corte, uma crítica, desde que seja da forma correta, sem distorções, como fez aqui o Eduardo Bolsonaro ontem, faz parte. O que não faz parte é divulgar o que não foi falado do Eduardo Bolsonaro. Vejam bem o que ele postou lá nas suas redes sociais. Abre aspas para o que supostamente, já digo que o Ciro não disse. Tá lá, Lula irá parar na cadeia, diz a manchete, afirma Ciro Gomes durante palestra em Portugal. Aqui vem do site Hora Brasília. O Ciro não afirmou isso. É mentira desse site, simples assim. O Eduardo não checa, tem equipe, é deputado federal e espalha isso. Eu mesmo fui lá e respondi ao Eduardo. Mais uma fake news que você compartilha. Ciro disse que Lula foi parar na cadeia. Vejam a diferença, não é que irá parar, foi parar. O Eduardo ainda coloca assim, a profecia de Ciro, como se o Ciro estivesse falando que vai acontecer com Lula
quando na verdade o Ciro disse o que tinha acontecido. Eu assisti a palestra na íntegra, né, e o Ciro não disse da forma como está na manchete desse site aqui. O Ciro fez uma avaliação do que já ocorreu. Inclusive, eu lembrei lá do Eduardo Bolsonaro, nesta palestra o Ciro chamou Jair de imbecil, despreparado e ladrãozinho vulgar. Eu fui atrás da matéria e detalhe, colocam essa mentira na manchete e na matéria não falam nada sobre a manchete. Né? O texto da matéria, coisa curiosa, tá até fiel, tirando um detalhezinho, mas é detalhe mesmo, né, do que o Ciro disse, coloca uma mentira na manchete para chamar a atenção. Então é isso aqui. Agora o Ciro disse que o Lula foi parar na cadeia e só um louco para negar isso. Mas o Ciro, insisto, não disse que o Lula ia parar na cadeia. Alguém pode até achar que vai, enfim, aí é uma questão de opinião pessoal, mas o Ciro simplesmente não disse isso, né? E aí por isso o Eduardo Bolsonaro mais uma vez compartilhando fake news nas suas redes sociais. Agora se preparem para uma ótima notícia que vai dizer aqui agora uma matéria que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, formou maioria pela cassação da chapa de candidatos a deputado estadual do PL por fraude à cota de gênero. Apesar disso, o julgamento ainda não foi finalizado. O presidente da corte, desembargador Inácio Cortes, pediu vistas da ação, adiando a conclusão. Mas, né, quando parou ali, ele pediu vistas, já tinham 4 votos favoráveis à cassação da chapa e 2 votos contrários. Então, já se tem maioria pela cassação. Ah, mas será que, né, nesse intervalo, dizem que até o dia 30 de maio agora, já retomam para finalizar a votação? Quem votou pode dar de ideia? Pode, só que aqui ele pediu vista porque tem uma dúvida em relação à punição em relação ao presidente do partido que é prefeito de uma cidade, aí ele pode ficar inelegível por 8 anos. Então a dúvida é essa. Em relação à situação da chapa, está mais do que constatado e provado que de fato teve sim fraude. A questão, insisto, é só saber qual será a punição para o presidente do partido, mas o que acontece, né, em vários casos como esse, a chapa ela é cassada. E vejam só os nomes dos deputados estaduais eleitos pelo PL. Doutora Silvana. Agora aqui tem um cidadão que, meu Deus do céu, Carmelo Neto. Esse aqui, com todo respeito a eventualmente quem gosta dele, na minha opinião é insuportável. Nossa senhora, se só ele fosse caçado já seria bom demais, né? Bom demais inclusive para o estado do Ceará, porque esse cidadão, essa figura aqui, diminui, né, o papel do legislativo. É uma coisa vergonhosa. Quer ver um outro nome aqui? Alcides Fernandes. Sinceramente, nem conheço o Alcides, mas ele é pai de alguém que é outro, que na minha opinião mancha o estado do Ceará, que é o André Fernandes, deputado federal. Então o pai dele meio que surfou na onda e foi eleito deputado estadual. Então o André Fernandes deve estar bem triste. Se o André está triste, a gente fica feliz, né? Outro nome aqui, Marta Gonçalves, além dos suplentes. Então, assim, eles não saem de imediato. Infelizmente, a população do Ceará vai ter que aguentar essa turma aqui por mais um tempo, porque a cassação só poderá ser efetivada apenas após a análise do Tribunal Superior Eleitoral, né, já que eles devem recorrer dessa decisão. E assim, com os 4 eleitos em 2022, o PL, né, lá no estado do Ceará, é o partido com a 3ª maior bancada na Assembleia Legislativa do Ceará, atrás do PT, que tem 8 deputados, e o PDT, que elegeu 13 deputados estaduais. A lei estabelece que os partidos políticos reservem um mínimo de 30% das candidaturas para mulheres. Segundo denúncias contra o Partido Liberal, PL, o partido fraudou essa cota, lançando candidaturas fantasmas de mulheres para atingir o número mínimo. Em relato ao G1, em 2022, vejam bem, uma mulher que teve a candidatura lançada pelo PL diz que não havia sido consultada e que disputava as eleições, mesmo se ela sabia. Já pensou? De repente você tá lá, aí aparece o nome na televisão, né? Alguém lendo ali o seu nome com o seu número. Aí a pessoa, opa, aquilo ali sou eu, né? Eu sou candidato, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Vejam só que loucura, né? Que vai dizer mais, né? Que conforme Andréia Moura, o partido teve acesso a documentos dela e as inscreveu sem o consentimento dela. Além de Andréia Moura, outras 3 mulheres foram candidatas pelo PL nas eleições de 2022 sem que elas soubessem. Isso aqui, pessoal, é o mesmo problema que levou à cassação da chapa que elegeu Nicolas Ferreira, vereador de BH em 2020. Só que demorou tanto para julgar que o julgamento só acabou quando Nicolas Ferreira já tinha disputado a eleição, sido eleito, tomado posse como deputado federal. Aí no caso do Nicolas, o suplente dele, imagina-se, o suplente fica ali esperando, falou, opa, o Nicolas vai ser candidato e deve ganhar, já que ele era ali um fenômeno nas redes sociais e assim, teve quase 1,5 milhão de votos, o que a gente observa assim, né, o nível, né, um cidadão como o Nicolas também,
né, cresce nessa coisa de lacradinha de rede social, não tem uma ideia, né, pro país, é só nessa coisa rasa, né, é um negócio inacreditável. Aí, vamos pegar aqui no suplente vereador dele, fica, o Nicolas agora ganha e eu assumo, aí de repente o Nicolas ganha, aí vai lá e a chapa é caçada, e o cara mal assume e já tem que se despedir da Câmara Municipal dos Vereadores lá em Belo Horizonte, no caso do Nicolas, e nesse caso aqui, né, a gente vai ver que a chapa será caçada, enfim, então tem todo um problema aqui, porque como aqui no caso do Nicolas, caça o que foi eleito, o suplente, enfim. E aí quem que entraria no lugar? O jornalista Carlos Maza, que é do Ceará, postou: difícil saber, uma vez que a anulação teria muitas consequências na contagem de votos, incluindo cálculo de sobras / quocientes mínimos, teria recontagem, mas cotados incluem, então aqui são cotados, não quer dizer que serão esses, segundo ele, né, Aldic Mota, que é do MDB, Bruno Pedrosa, que é do PDT, Élvilo Araújo, do PSDB e Niso Costa, do PT. Então vamos ver, né, quais serão de fato aqui os nomes. De todo jeito, sairão 4 do PL e entrarão 4 aqui, né, de vários partidos ali pegando a sobra. Então é isso, deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião, o que você achou disso tudo. A sua participação é sempre muito importante. E claro, se puder, espalha, compartilha esse vídeo. Nesse caso aqui, em especial com o pessoal lá do Ceará, que deve, né, a maioria, acredito, ficar bastante satisfeito com essa notícia aqui. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.